Porque a cúpula da OTAN continua hoje, quarta-feira, na Turquia, com a participação do presidente americano, Donald Trump. A conferência acontece em meio à retomada da troca de ataques envolvendo Estados Unidos e Irã. O secretário-geral da aliança, Mark Rutte, apoiou a ação militar de Washington, afirmando que foi, abre aspas, absolutamente necessária, fecha aspas. Assunto que chega com o Américo Martins, ele tem todos os detalhes, está acompanhando os desdobramentos dessa cúpula. E claro, mais uma vez a gente está falando dessa escalada de violência, de hostilidade envolvendo os países. Bem-vindo de volta, Américo. Obrigado, Renan. Esses ataques entre Irã e Estados Unidos ampliam as discussões dos líderes da OTAN nessa que é uma cúpula muito importante para a aliança militar. Complicam, inclusive, todas as discussões. Essa cúpula foi desenhada pelo lado europeu de forma a tentar agradar o presidente Donald Trump e mantê-lo conectado com a OTAN. Os europeus temem muito que os Estados Unidos, de uma hora para outra, abandonem a OTAN ou reduzam muito a sua participação na aliança militar. Como eles fariam isso? Por exemplo, retirando muitos soldados americanos que ficam estacionados aqui na Europa, ou retirando muitos dos armamentos que ajudam os países europeus a se defenderem. Um dos principais pontos de discórdia entre os dois lados é justamente a guerra no Irã, porque o presidente Donald Trump pediu ajuda aos países europeus, que são os aliados da OTAN, para tentar destravar o Estreito de Hormuz e também pediu ajuda para os ataques iniciais contra o Irã. E nenhum país da Europa ajudou diretamente os Estados Unidos. Claro, eles ajudaram o acesso às bases militares da OTAN na Europa para voos para a região do Oriente Médio, por exemplo, mas não se envolveram diretamente no conflito. E o presidente Donald Trump já deixou claríssimo que não ficou feliz com isso. Aliás, o presidente Donald Trump, hoje, um pouco antes de dizer que para ele o acordo de paz com o Irã acabou, ele fez críticas aos outros membros da OTAN nessa reunião de cúpula lá na Turquia. Ele disse que não ficou nada satisfeito, que está muito irritado com os europeus por causa dessa falta de ajuda com relação ao Irã e voltou a dizer que os Estados Unidos pagam demais pela proteção da Europa, colocando muito dinheiro na OTAN. Esse é o tipo de frase que alerta muitos europeus, que causa muita preocupação com os europeus. E, além disso, ele voltou a falar da Groenlândia, a ilha entre a América do Norte, a Europa e o Círculo Polar Ártico, que pertence ao Reino da Dinamarca, um país aliado dos Estados Unidos, que também faz parte da OTAN. O presidente Donald Trump disse que os americanos não desistiram da ideia de controlar a Groenlândia, que é do país aliado, é da Europa e cria muitos problemas também nessa relação dentro da OTAN. Então, Renan, nós temos três assuntos que são pesados, que são complicados para os europeus e os ataques agora entre o Irã e os Estados Unidos vão fazer de novo o presidente americano criticar os europeus. Ciente de tudo isso, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, disse que era mais do que evidente que os Estados Unidos deveriam de fato atacar o Irã, porque foram os iranianos que romperam, violaram o cessar-fogo entre os dois países. Então, a OTAN dando um apoio, pelo menos diplomático, para essas ações americanas. E qual é o objetivo aqui, Renan? É tentar baixar a tensão, tentar fazer com que o presidente Donald Trump não se desengaje da OTAN, não retire de uma hora para outra, por exemplo, muitos soldados da Europa. É uma cúpula importante, cheia de obstáculos, e essa questão do ataque no Irã, lá no Oriente Médio, não ajuda em nada os europeus a tentarem manter a cúpula sob controle. Américo Martins vai seguir acompanhando tudo que nasce de discussões, de decisões tão importantes que impactam globalmente, né, na cúpula da OTAN. Daqui a pouco ele volta para conversar mais conosco. Obrigado, Américo. Bom trabalho para você.